Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Te Contando Algo. Vamos dar continuidade à leitura do livro Dentro de Mim, de José Carlos de Luca, capítulo 6. Precisamos fazer distinção clara entre os fatos que ocorrem em nossas vidas e as histórias que nós criamos a partir desses acontecimentos. Alguém sofre um acidente e fica paralítico. Nesse exemplo, o acidente e a paralisia são os fatos objetivos e concretos a respeito dos quais não se pode discutir. Trata-se de uma realidade inegável. A partir dos fatos, porém, poderíamos criar histórias que necessariamente não serão uma consequência lógica e natural daquilo que nos sucedeu. Quando, no caso narrado, a pessoa diz que, por conta do acidente, sua vida acabou. Isso não é um fato, é apenas uma interpretação negativa a respeito do ocorrido, que bem poderia receber um outro tipo de leitura sem fatalismo. Não quero dizer que o acidente e a paralisia sejam acontecimentos agradáveis e que a vítima deveria ficar feliz com o que lhe sucedeu. Não é isso. Estou dizendo apenas que, apesar da ocorrência inegavelmente desagradável, não é preciso necessariamente colocar mais drama na situação, a qual, por si só, já é difícil e, portanto, dispensa mais peso. A melhor estratégia nasce da aceitação daquilo que nos ocorreu e da nossa capacidade de transformar as dificuldades em degraus do nosso crescimento. Diria que é algo semelhante ao processo da alquimia. Transformar metais não preciosos em ouro. O psicólogo cristiano Nabuco de Abreu justifica. Em vez de nos defendermos das crises e dos momentos de dor, deveríamos agradecer aos acontecimentos desastrosos, pois é apenas a partir deles que temos a possibilidade de rever nossa estrutura e nos tornarmos mais robustos. Flertar com o abismo e com o desconforto emocional, embora muitas vezes seja desgastante, possibilita considerar a vida a partir de novas premissas. Creio que quase todos nós conhecemos pessoas que passaram por situações dolorosas, mas nem por isso suas vidas se tornaram uma tragédia. Certa feita, participei de um debate em que o tema era a valorização da vida. Para minha surpresa, um dos convidados era um jornalista que entrou no palco numa cadeira de rodas. Ele participou das discussões com inteligência, bom humor e otimismo, contagiando a todos. Encerrado o encontro, fiz a pergunta que não queria calar. De onde você tira esse astral tão bom? Com um leve sorriso, contou-me que, por volta dos 50 anos, havia sofrido um grave acidente de carro, ficando tetraplégico. Depois do impacto, ao constatar que, dali em diante, passaria o restante de sua vida numa cadeira de rodas, percebeu que se interpretasse o acidente como uma desgraça, ele se afundaria num mar depressivo e sem saída. Mas, se pudesse aceitar o que lhe havia ocorrido e, a partir disso, compreender que havia um propósito superior naquilo tudo e que a cadeira de rodas seria uma espécie de professora capaz de lhe ensinar coisas que ele até então não tinha aprendido. Seu destino poderia ser bem melhor. Foi o que aconteceu. Ele não aceitou a cadeira de rodas como o episódio final de sua vida e passou a refletir a respeito do propósito daquilo tudo. E se deu conta de que estava vivendo com um paralítico antes do acidente, enterrando seus talentos, acomodando-se
negando-se a qualquer esforço de progresso, sendo menos do que podia ser, sem sonhos, sem vontade, ousadia, como uma flor que, plantada em boa terra, se recusava a crescer. E o propósito de Deus era que a flor desabrochasse. Aquela flor murcha, ao sabor da tempestade, foi estudar jornalismo e se tornou um influente líder comunitário na defesa dos direitos dos cidadãos portadores de deficiência física. Ontem, ele era um pigmeu com pernas saudáveis. Hoje, é um gigante numa cadeira de rodas, e isso só porque se recusou a criar uma história triste para si. Daremos continuidade ao capítulo 7 do livro. É verdade que você deve aceitar seu estado atual. É verdade que a vida, como se manifesta, não pode ser perfeita. Todavia, não é este fato que o torna infeliz. O que cria o problema é a sua exigência de que a vida deve ser perfeita e de que ele deve ser entregue em sua perfeição. Eva Pierracos. A exigência de uma vida perfeita é a maior inimiga da felicidade possível. Porque sendo a vida perfeita impossível de ser alcançada, este plano de existência, passamos a viver num estado de insatisfação crônica, esta sim, a grande ladra da felicidade. Acredito que muitos de nós fomos criados como príncipes ou princesas. Crescemos sonhando com nossos castelos, que chegaria o dia em que assumiríamos o trono de uma vida perfeita e seríamos felizes para sempre. Entramos na vida adulta, porém, e verificamos que aquelas elevadas expectativas, no mais das vezes, não se confirmam, o que nos leva à frustração existencial, a um estado de rebeldia, de não aceitação da realidade. E com isso, não conseguimos sequer desfrutar da felicidade possível, que acena para nós quase todos os dias. Precisamos ter expectativas mais realistas, aconselha o psiquiatra Daniel Martins de Barros, pois a vida não é cor-de-rosa e sem a ilusão de que tudo será perfeito, podemos ficar muito mais felizes na realidade. Estou certo de que, se abandonarmos o desejo de perfeição das pessoas, das situações e de nós mesmos, seremos capazes de enxergar muita coisa boa em nossa vida. Boa, não perfeita. Satisfatória, não maravilhosa. Legal, não incrível. E quando isso acontecer, a felicidade começará a surgir em nossos olhos. A ideia de redução das nossas expectativas não tem a ver com contentar-se com o pior. O pior é o pior, e com ele não podemos nos sentir confortáveis. O pior temos que mudar, mas o bom, o suficiente, temos que reconhecer e louvar, afastando-nos da pressão pela busca do perfeito. Por si só, estressante, destruidora do nosso bem-viver e ainda inalcançável em nosso estágio de evolução. Embora Jesus tenha se referido ao ser de perfeitos, a proposta deve ser entendida como um objetivo a ser alcançado em nosso longo processo de desenvolvimento espiritual, de cujo ápice estamos ainda distantes. Para hoje, nossos esforços devem se dirigir ao aperfeiçoamento gradual, não à conquista da perfeição no aqui e agora. Propósito este que apenas estaria mascarando nosso orgulho e prepotência. A humildade nos leva a reconhecer nosso real tamanho e nos faz aceitar a largura dos passos que conseguimos dar na busca por nosso melhor. A humildade põe cada um de nós mais perto de si, enquanto o orgulho nos afasta da nossa essência. A aceitação da própria realidade é a chave para quem deseja crescer
e transformar o que lhe é possível. O perfeccionista não tem essa noção de aceitação, de compreensão de limites, pois deseja tudo transformar do dia para a noite, desrespeitando as naturais barreiras da condição humana. É como desejar que o homem das cavernas se transforme de um dia para outro num gênio da pintura, como Van Gogh. E isso não significa que, ainda trabalhando pelo seu progresso, estejamos condenados a viver no mar de sofrimento, impossibilitados de usufruir uma felicidade relativa boa o suficiente. Diana Gambange e Jack de Botton, fundadoras da The School of Life no Brasil, fizeram reflexões interessantes sobre o tema. Que segue. O conceito de bom o suficiente começou em relação à paternidade, mas o aplicamos em todas as áreas da nossa vida, especialmente em torno do trabalho e do amor, as grandes questões da vida moderna. Se colocarmos o relacionamento na balança e nela estiver um pouco mais favorável, está valendo. Não precisamos, e talvez isso venha com um custo enorme, ter um daqueles relacionamentos que coloque a balança lá em cima todos os dias. Da mesma forma, um trabalho pode ser bom o suficiente. Nós podemos ganhar uma fortuna, mas fazer alguns amigos de verdade, ter momentos de genuína empolgação e terminar alguns dias muito cansados, porém com um sentimento de verdadeira realização. É preciso muita coragem e habilidade para manter uma vida comum. Perseverar através dos desafios do amor, do trabalho e da criação dos filhos é silenciosamente heróico. Talvez devêssemos, com mais frequência, retroceder para reconhecer que nossa vida é boa o suficiente e que isso já é em si uma grande conquista. Quando deixamos o mundo ideal e caímos no real, no que é e não no que deveria ser, abrindo mão das nossas elevadas expectativas, sem revoltas, procurando extrair o melhor possível de cada situação, diminuímos sensivelmente as frustrações que nos impedem de ter uma vida boa o suficiente. Quando aceitamos as inpletudes da existência, despressionamos nossas vidas. Uma onda de paz nos envolve e a felicidade nos chama para tomar um sorvete de palito ali na esquina. Aceita o convite?